Hoje falaremos sobre o Salmos 62, um cântico de confiança profunda em Deus, nascido em meio às pressões, perseguições e incertezas da vida. Aqui encontramos Davi abrindo o coração como quem coloca diante do Senhor suas dores, mas também como quem descobre que só em Deus existe descanso verdadeiro. É um salmo que fala de silêncio da alma diante do Altíssimo. Silêncio não de quem está derrotado, mas de quem descansa na certeza de que o Senhor é rocha firme, salvação segura e refúgio inexpugnável. Neste salmo veremos o contraste entre a instabilidade dos homens, que se levantam com intrigas, violência e ilusões passageiras, e a solidez do Deus eterno, que sustenta, guarda e governa sobre todas as coisas. Ele nos convida a refletir sobre onde realmente está nossa esperança. Se nas forças humanas, nos recursos materiais ou naquele que é dono do poder e da misericórdia. Hoje falaremos sobre confiança exclusiva em Deus, sobre a necessidade de lançar diante dele todo o peso da alma, sobre não se deixar enganar pelas aparências do mundo e sobre reconhecer que só o Senhor merece nossa plena dependência. Este é um salmo que nos chama não apenas a acreditar, mas a descansar. Não apenas a esperar, mas a esperar somente nele. É uma jornada de fé que nos ensina a olhar além das circunstâncias e a repousar no Deus que nunca falha. No Salmo 62, o coração do salmista se desnuda diante de Deus em uma confiança que não é fruto de conveniência, mas de uma longa estrada marcada por provas, inimigos e, acima de tudo, por um aprendizado profundo da fidelidade do Senhor. Nos versos de 1 ao 7, encontramos uma espécie de cântico interior, uma confissão que começa não diante da assembleia, mas dentro da alma do próprio adorador. É como se ele estivesse dizendo para si mesmo: silencia, ó minha alma, porque só em Deus está o descanso, só nele repousa a minha esperança. Esse silêncio não é apatia, mas confiança. A palavra hebraica usada traz a ideia de esperar com calma, de aguardar sem ansiedade, de uma alma que se aquieta, porque reconhece que há um Deus soberano acima das tempestades da vida. É a figura de alguém que, mesmo em meio a batalhas externas e pressões internas, consegue calar a voz da ansiedade e da inquietação para descansar no Senhor. Não é silêncio de medo, mas de entrega. Ao afirmar que só em Deus está a sua salvação, o salmista rejeita qualquer tipo de apoio em homens, riquezas ou poder militar. Historicamente, sabe-se que em Israel, especialmente nos dias de Davi, havia sempre a tentação de confiar em alianças políticas, em fortificações ou em números de soldados. Mas o poeta deixa claro que a verdadeira segurança não está nas estruturas humanas. Naquele contexto do antigo Oriente Próximo, cidades eram erguidas sobre rochedos para maior proteção. Muralhas eram levantadas para resguardar o povo contra invasões. Mas nenhuma dessas construções poderia dar a paz que só o Senhor concede. A imagem de Deus como rocha e fortaleza é repetida com ênfase, quase como um refrão que reforça a confiança. Rocha, no hebraico, evoca solidez, algo inabalável. Fortaleza transmite a ideia de refúgio seguro, uma cidadela impenetrável. Na prática, o salmista está dizendo: se tudo ao meu redor desabar, ainda assim estou seguro, porque a base onde me apoio não se move. É uma metáfora de grande poder, pois no imaginário hebreu, a rocha era símbolo de estabilidade diante das forças destrutivas do tempo e da guerra. Há, porém, um contraste dramático que surge quando o salmista descreve a atitude dos inimigos. Eles tramam derrubar aquele que já se encontra como uma parede pendida, um muro prestes a cair. Essa imagem transmite fragilidade, quase como se ele admitisse: sou humano, sou frágil, e se depender de mim, estou prestes a desmoronar. Os inimigos não apenas buscam sua ruína, mas agem com falsidade. Abençoam com a boca e amaldiçoam com o coração. Essa duplicidade era comum nos jogos políticos e sociais da época, e ainda hoje é percebida nas relações humanas marcadas pela hipocrisia. É nesse ponto de tensão que o salmista novamente fala com a própria alma. Ele repete a exortação: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Não é apenas uma lembrança, mas uma disciplina espiritual. Falar consigo mesmo, reorientar o coração, repreender a ansiedade, isso se torna uma prática constante. É como se ele estivesse dizendo: não olhe para os homens, não confie nas circunstâncias, não se iluda com aparências, mas firma teus olhos no Senhor.
Essa insistência mostra que a fé não é estática, mas precisa ser renovada a cada instante. O crente não vive apenas da experiência passada, mas precisa lembrar-se continuamente de onde vem a sua esperança. E aqui aparece um detalhe fundamental. O salmista não apenas encontra em Deus salvação e defesa, mas também honra. Isso significa que sua dignidade, seu valor, sua identidade não estão no que os homens pensam, mas no que Deus diz. Quando o mundo tenta desonrar, humilhar ou reduzir a pessoa ao pó, é o Senhor quem restaura a honra e levanta a cabeça. No fundo, este salmo revela um coração que aprendeu a distinguir entre a aparência de segurança e a verdadeira segurança. Homens poderosos podem parecer rochas, mas são areia movediça. Riquezas podem parecer fortaleza, mas se desfazem como fumaça. O salmista aprendeu que tudo que não é Deus é transitório e que somente o eterno é digno de confiança. Essa ênfase repete-se como uma martelada. Só Deus é rocha, só Deus é salvação, só Deus é fortaleza. É impossível não perceber aqui um eco profético que aponta para Cristo. Ele é a rocha rejeitada pelos construtores, mas que se tornou pedra angular. Ele é o verdadeiro refúgio, aquele que nos convida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na cruz, a fragilidade humana encontra a fortaleza divina, e a salvação se torna realidade plena. O Salmo, que nasce de um coração aflito e cercado por inimigos, antecipa a experiência da igreja, que encontra em Jesus a rocha eterna. Quando o salmista repete a ideia de que não será abalado, não está dizendo que não passará por sofrimentos. Pelo contrário, ele já admitiu ser como um muro pendido. O que ele afirma é que, apesar de todas as pressões externas e internas, a ruína final não virá, porque o Senhor o sustenta. Aqui está um princípio precioso. A fé não nos livra das tempestades, mas nos garante que não seremos destruídos por elas. A casa firmada sobre a rocha pode ser açoitada por ventos e chuvas, mas não cairá. Os detalhes linguísticos do texto reforçam esse tom de certeza. O verbo usado para não ser abalado carrega a ideia de não ser removido, não ser deslocado do lugar. É como se o salmista estivesse dizendo: podem me empurrar, podem me pressionar, mas não vão me tirar do lugar onde Deus me firmou. Essa convicção só é possível quando a base não está em si mesmo, mas no Senhor. Do ponto de vista espiritual, esse trecho do Salmo é um chamado à reorientação interior. Todos nós, em algum momento, nos sentimos como um muro prestes a cair. Todos enfrentamos adversários visíveis ou invisíveis que tramam contra a nossa paz. Todos já ouvimos palavras doces na boca de pessoas que, em seus corações, desejavam o contrário. Mas o conselho permanece o mesmo. Fale com sua alma. Lembre-se de onde vem a salvação. Reafirme que só Deus é refúgio. Esse exercício de falar consigo mesmo na presença de Deus é uma prática que atravessa a história do povo de fé. Profetas, reis, apóstolos e até o próprio Cristo, em sua humanidade, experimentaram momentos em que foi preciso declarar para si mesmos a fidelidade de Deus. No jardim do Getsêmani, Jesus disse: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Foi uma oração que reafirmou sua confiança no Pai em meio à angústia extrema. Da mesma forma, o salmista nos ensina a relembrar, a repetir, a insistir em nosso coração até que a fé triunfe sobre o medo. E ao repetir que só em Deus está a esperança, o texto toca um ponto nevrálgico da espiritualidade: a espera. Esperar em Deus é um dos maiores desafios da fé. Em um mundo onde tudo é imediato, onde queremos resultados instantâneos, esperar parece fraqueza. Mas o Salmo mostra que a espera é a expressão mais forte da confiança. Quem espera em silêncio demonstra que não precisa correr atrás de soluções próprias, mas descansa na fidelidade divina. Assim, do verso 1 ao verso 7, temos um retrato de um coração que oscila entre fragilidade e confiança, entre a pressão dos inimigos e a segurança em Deus. É uma dança entre o medo humano e a certeza divina, entre o risco da queda e a firmeza da rocha eterna. Cada repetição, cada metáfora, cada exortação à própria alma serve para fixar no coração do leitor e do adorador a mesma verdade. Toda salvação, toda honra, toda esperança e toda segurança estão somente no Senhor. No Salmo 62, depois de ter falado à própria alma e reafirmado que somente em Deus estava sua rocha, salvação e fortaleza, o salmista agora se volta para o povo. Nos versos de 8 ao 10, há uma mudança sutil, mas profunda. De uma reflexão íntima e quase solitária, ele se abre em exortação coletiva, convidando os demais a participarem dessa mesma confiança. É como se dissesse: eu já experimentei, eu já provei,
E agora quero que todos também bebam desta fonte de segurança que só o Senhor pode oferecer. O cântico, que era introspectivo, se torna testemunho e ensino para toda a congregação. O verso 8 começa com a convocação. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Aqui a confiança deixa de ser apenas uma experiência pessoal de fé e se transforma em um chamado à comunidade. O verbo confiar, no hebraico batach, carrega a ideia de lançar-se completamente sobre alguém, de se apoiar sem reservas. Não se trata de confiar apenas quando tudo vai bem, mas em todo o tempo, ou seja, tanto nos dias de bonança como nas horas de angústia, tanto em meio à vitória quanto na sombra da derrota. Essa ênfase no em todo o tempo mostra que a fé verdadeira não é circunstancial. A cultura antiga, especialmente entre povos vizinhos de Israel, estava marcada por deuses que pareciam responder apenas em momentos específicos ou diante de certos rituais. O Deus de Israel, porém, se mostrava presente em todos os tempos. E esta é uma verdade que atravessa a história. O Senhor não é uma fortaleza ocasional, mas permanente. O salmista então acrescenta: derramai perante ele o vosso coração. O verbo derramar, no hebraico shafach, traz a imagem de despejar água de um cântaro, sem segurar nada para si. É a ideia de uma entrega completa, sem reservas, de abrir diante de Deus não apenas palavras formais, mas todo o interior, sentimentos, dores, frustrações, esperanças. Derramar o coração é um convite à sinceridade. Naquele tempo, havia uma tendência em alguns cultos pagãos de esconder sentimentos ou disfarçar intenções diante das divindades, como se fosse possível manipular o sagrado com rituais. Mas diante do Deus de Israel não há máscaras, não há necessidade de artifícios. Ele requer que o coração seja exposto em total transparência. Esse derramar é também uma prática de oração. Não se trata apenas de pedidos, mas de abrir a alma em confiança. É como uma criança que se sente segura para chorar diante do pai, porque sabe que ali não será rejeitada. A espiritualidade bíblica sempre esteve marcada por essa franqueza diante do Senhor. Basta lembrar dos lamentos de Jeremias, das súplicas de Ana no templo, dos clamores de Davi em outros salmos, todos marcados por uma linguagem honesta, crua, sem filtros artificiais. Essa franqueza não afasta a presença de Deus, pelo contrário, atrai sua graça. O salmista reafirma então: Deus é o nosso refúgio. Essa palavra refúgio, do hebraico machassé, é usada em vários salmos e evoca a imagem de um abrigo seguro contra tempestades ou ataques. Para o povo israelita, que muitas vezes enfrentava guerras e invasões, a figura de um refúgio era poderosa. Historicamente, cidades tinham lugares elevados ou cavernas para servirem de proteção em dias de ataque. Contudo, o salmista diz que o verdadeiro refúgio não está em muros ou fortalezas humanas, mas em Deus. Essa afirmação ecoa como uma lembrança contra a tentação de colocar a confiança em exércitos, riquezas ou alianças políticas. No verso 9, o salmista apresenta uma perspectiva sobre a fragilidade humana. Certamente, os homens de baixa condição são vaidade e os homens de alta posição são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Aqui vemos uma crítica social e espiritual. Homens de baixa condição se refere ao povo simples, pobre, sem influência, enquanto homens de alta posição diz respeito aos ricos, nobres, poderosos. Davi coloca ambos no mesmo nível diante de Deus. Todos são vaidade, ou seja, transitórios, efêmeros, incapazes de sustentar a confiança humana. A palavra vaidade no hebraico hebel é a mesma usada no livro de Eclesiastes. Vapor, sopro, algo que aparece e logo desaparece. Ao dizer que tanto pobres como ricos, tanto fracos como poderosos são vaidade ou mentira, o salmista desmascara a ilusão da autossuficiência humana. Mesmo quando são colocados na balança da justiça divina, juntos ainda são mais leves do que o vapor. É uma ironia poética. O que parece sólido e poderoso neste mundo não passa de leveza diante do eterno. Esse verso também aponta para uma crítica histórica. Nos tempos de Davi, a sociedade estava fortemente dividida entre classes, e os poderosos muitas vezes eram considerados quase intocáveis. O salmista, no entanto, rompe essa ilusão e coloca todos no mesmo patamar de fragilidade. Seja o servo mais simples ou o rei mais exaltado, todos dependem igualmente da graça de Deus. Aqui se encontra um princípio que mais tarde será ecoado no Novo Testamento. Deus não faz acepção de pessoas. Já o verso 10 traz uma advertência prática. Não confieis na opressão, nem vos glorieis na rapina. Se as riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração.
O salmista, que já havia falado do refúgio verdadeiro, agora alerta sobre os falsos refúgios. A opressão, ou seja, o uso da força e da injustiça para obter vantagens, era um caminho comum entre reis e povos vizinhos. A rapina, que significa saque, roubo ou enriquecimento ilícito, também era uma prática constante nas guerras e invasões da época. Mas o povo de Deus é lembrado de que não deve se gloriar nessas práticas, por mais tentadoras que sejam. O texto ainda alerta sobre as riquezas. Elas podem até aumentar, e não há aqui uma condenação direta à prosperidade em si, mas sim ao apego ao dinheiro. O problema não é possuir bens, mas colocar o coração neles. O verbo pôr o coração indica fixar a esperança, depender, fazer da riqueza um ídolo. Isso se opõe frontalmente ao que foi dito no início. A confiança deve estar somente em Deus. Se o coração se prende ao ouro, deixa de se prender à rocha eterna. É interessante perceber como os 3 versos formam um movimento contínuo. No primeiro, o salmista convida a confiar em Deus de todo o coração. No segundo, ele desmonta a falsa confiança no homem, seja pobre ou rico. No terceiro, ele denuncia os falsos caminhos da opressão e da riqueza. Assim, o texto constrói uma argumentação progressiva. Confie em Deus, não nos homens, nem nas riquezas. É uma linha lógica que vai eliminando todos os possíveis apoios humanos para deixar apenas o Senhor como o único e verdadeiro refúgio. Historicamente, esse ensinamento tinha peso enorme para Israel. Em tempos de alianças políticas frágeis, de reis estrangeiros que exigiam tributos e de crises internas, era fácil para o povo cair na tentação de confiar em líderes humanos ou em recursos materiais. Mas o Salmo é categórico. Todos esses apoios são vaidade. Só o Senhor é firme, só Ele é abrigo, só nele a esperança não se desfaz. Essa mensagem atravessa os séculos e chega até nós com a mesma força. Hoje também somos tentados a confiar em sistemas políticos, em instituições financeiras, em estruturas sociais. Porém, o salmista nos lembra que tudo isso é vapor, tudo isso é ilusão, tudo isso pode desmoronar de um dia para o outro. O coração do crente deve permanecer firme somente no Senhor, derramando diante dele toda a alma, descansando nele em todo o tempo, lembrando que nem a opressão, nem a rapina, nem as riquezas podem trazer verdadeira segurança. Esse trecho do Salmo 62, portanto, nos mostra uma espiritualidade prática, não apenas poética. Ele nos chama a uma vida de oração sincera, a uma fé que não depende de circunstâncias, a uma visão correta da fragilidade humana e a uma postura ética diante das tentações do poder e da riqueza. A confiança que começa como experiência íntima do salmista se transforma em chamado coletivo, como se ecoasse pelas assembleias de Israel e agora atravessasse o tempo para ecoar também em nossos corações. No Salmo 62, depois de ter exposto a fragilidade dos homens, a inutilidade da opressão e o perigo das riquezas, o salmista chega aos versos 11 e 12, que soam como um clímax teológico e espiritual. O texto diz: "Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra." Essas palavras encerram não apenas a estrofe, mas todo o salmo com uma declaração de autoridade e equilíbrio divino, revelando quem Deus é e como ele age em relação ao ser humano. O verso 11 começa com uma expressão intrigante. "Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto." Essa construção não é apenas poética, mas carrega um peso de ênfase. A cultura hebraica usava esse paralelismo para reforçar a importância de uma verdade. Quando o salmista diz que Deus falou uma vez, mas ele ouviu 2, não significa que o Senhor repetiu a mesma palavra, mas que a intensidade e a clareza dessa revelação foram tão fortes que reverberaram dentro dele como uma confirmação incontestável. É como se a palavra de Deus ecoasse no coração do salmista de forma duplicada, firmando-se nele como algo impossível de ignorar. Essa frase também tem um tom de solenidade, lembrando as teofanias em que Deus fala de forma única, mas com autoridade suficiente para gerar um impacto que não precisa de repetição. O povo de Israel conhecia bem esse padrão. Quando Deus falou no Sinai, sua voz ressoou uma vez, mas o efeito foi tão grandioso que ecoou por gerações. Assim, o salmista declara que ouviu 2 vezes, porque a palavra divina é inesgotável. Ainda que pronunciada uma só vez, continua sendo ouvida e absorvida repetidamente pelos que se abrem a ela. A mensagem central dessa palavra é clara, que o poder pertence a Deus. O termo poder, no hebraico oz, traz a ideia de força, vigor, autoridade.
não é apenas poder físico, mas soberania absoluta. O salmista, que já havia mostrado que nem homens de baixa condição, nem os de alta posição podiam sustentar confiança, agora aponta para a verdadeira fonte de poder. Os homens podem parecer fortes, podem governar, acumular riquezas, oprimir ou construir sistemas, mas todo esse poder é ilusório e transitório. O único poder real, indestrutível e eterno pertence exclusivamente ao Senhor. Esse ponto é especialmente relevante no contexto histórico de Davi. Ele, como rei, sabia o que significava ter autoridade sobre um povo, comandar exércitos e ver na prática o peso de decisões que podiam mudar destinos. Ainda assim, Davi reconhece que mesmo o trono de Israel não era fonte autônoma de poder, mas apenas reflexo do governo divino. Estudos históricos sobre aquele período mostram que povos vizinhos acreditavam que o poder dos reis vinha de sua própria força ou do favor de deuses regionais. Em contraste, o Salmo reafirma que não existe poder que não esteja debaixo da soberania do Deus de Israel. O verso 12 amplia essa revelação ao acrescentar outro atributo divino. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Se no verso anterior a ênfase recai sobre o poder, aqui o salmista mostra que esse poder não é arbitrário ou cruel, mas é equilibrado pela misericórdia. O termo hebraico usado para misericórdia é chesed, que carrega a ideia de amor leal, fidelidade constante, bondade firme. Não se trata apenas de compaixão sentimental, mas de um compromisso de aliança, de uma disposição de agir em favor do povo, mesmo quando este não merece. Esse equilíbrio entre poder e misericórdia é uma das marcas mais belas da revelação bíblica. O salmista está ensinando que o Senhor é soberano absoluto, mas sua soberania é temperada pelo amor. Ele é forte, mas também é compassivo. Ele tem todo o poder para julgar, mas também se dispõe a perdoar. Essa união de atributos nos dá uma visão completa de quem Deus é. Não apenas juiz severo, nem apenas pai indulgente, mas o perfeito equilíbrio entre justiça e graça. E o texto prossegue: pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Essa frase carrega um peso de justiça. Se Deus é poder e misericórdia, ele também é justo. A retribuição segundo as obras não deve ser entendida apenas como castigo, mas como demonstração de que ninguém passará despercebido diante dele. Esse princípio aparece repetidamente nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Já em Provérbios e nos Profetas vemos a mesma verdade. Deus pesa os corações e julga com retidão. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo reafirma essa ideia em sua carta aos Romanos, lembrando que cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus. Essa retribuição é também um alerta. No contexto do Salmo, o salmista havia acabado de advertir sobre a opressão, a rapina e a confiança nas riquezas. Ao dizer que Deus retribui a cada um segundo a sua obra, ele está reforçando que aqueles que se entregam a práticas injustas não escaparão do juízo divino. Ao mesmo tempo, é um consolo para os justos, que podem descansar sabendo que seu labor e sua fidelidade não são em vão. Interessante notar que o salmista, ao unir poder, misericórdia e justiça, está apresentando uma visão integral de Deus. Ele não fragmenta os atributos divinos, mas os mostra em harmonia. Isso é essencial, porque se houvesse apenas poder sem misericórdia, Deus seria temido, mas não amado. Se houvesse apenas misericórdia sem poder, ele seria bondoso, mas impotente. Se houvesse apenas justiça sem misericórdia, ninguém resistiria. Mas o Senhor reúne em si mesmo poder absoluto, amor fiel e justiça perfeita. Essa revelação é o fundamento da confiança que o Salmo inteiro vem construindo. Do ponto de vista literário, é como se o Salmo 62 fosse uma construção em camadas. Nos primeiros versos, o salmista fala da sua alma e da sua confiança pessoal. Depois ele se volta ao povo chamando-o à mesma confiança. Em seguida, desmonta as falsas seguranças humanas. E agora, nos versos finais, ele eleva os olhos à visão mais alta, a contemplação de quem Deus é em sua essência. É como uma progressão que começa na experiência individual, passa pela comunidade e culmina na revelação do caráter divino. Culturalmente, esse texto também se destaca. Nos tempos antigos, reis e governantes eram exaltados como se fossem quase deuses, acumulando para si poder e glória. O salmista rompe essa ilusão ao afirmar que o poder pertence somente a Deus. Além disso, ao afirmar que a misericórdia também pertence a ele, mostra que o Senhor não se compara a reis terrenos, que muitas vezes usavam sua força para explorar e subjugar. O Deus de Israel é diferente. Ele exerce poder para salvar, proteger e agir com amor.
Essas palavras ecoam não apenas para o Israel de então, mas para todas as gerações. Em um mundo onde tantas pessoas ainda depositam sua esperança em estruturas humanas, em líderes políticos, em riquezas acumuladas ou em sistemas sociais, o salmista ergue sua voz para dizer que tudo isso é vaidade e ilusão. O verdadeiro poder está em Deus. A verdadeira misericórdia flui dele, e a verdadeira justiça procede do seu trono. Essa é a âncora da fé, o alicerce da esperança, o consolo dos aflitos e o alerta aos soberbos. Assim, os versos 11 e 12 não são apenas uma conclusão, mas um coroamento do Salmo 62. Eles dão ao cântico sua profundidade máxima, apontando não para a instabilidade dos homens ou para as incertezas da vida, mas para a imutabilidade do caráter divino. O salmista nos deixa diante de uma verdade que ressoa como voz firme no coração. O poder pertence ao Senhor, a misericórdia também, e Ele retribuirá a cada um segundo a sua obra. Essa tríade sagrada, poder, misericórdia e justiça, continua a ecoar como fundamento para a confiança que começou a ser proclamada desde os primeiros versos deste cântico. Hoje falamos sobre o Salmo 62, um cântico em que a alma de Davi se despe diante de Deus, revelando a fragilidade humana e, ao mesmo tempo, a solidez da confiança no Senhor. Vimos que este salmo é marcado por contrastes. De um lado, as ameaças constantes dos inimigos, como muralhas inclinadas prestes a desabar, como setas prontas a ferir. De outro, a segurança inabalável de quem aprende a esperar somente em Deus. Davi não negou as pressões, as injustiças, a opressão dos homens poderosos e as ilusões das riquezas, mas nos mostrou que em meio a tudo isso, sua alma descansava em silêncio diante do Altíssimo. Percebemos que, no decorrer dos versos, ele repete com insistência que só em Deus está a sua rocha, a sua salvação e o seu alto refúgio. Essa repetição não é mero recurso poético, mas um exercício espiritual. Quanto mais o coração se vê abalado, mais ele precisa reafirmar a verdade eterna. A cada declaração de confiança, Davi desloca seus olhos das circunstâncias para o Deus que reina soberano. É como se cada repetição fosse um martelo batendo na rocha da fé, firmando ainda mais a certeza de que o Senhor é a fortaleza que não se abala. Refletimos também que este salmo é um convite não apenas para a experiência individual, mas para a vida comunitária. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, disse Davi, ampliando sua confissão pessoal para um chamado coletivo. Não se trata apenas do testemunho de um homem, mas de uma convocação para todos os que creem. Aqui aprendemos que a esperança em Deus não pode ser guardada em silêncio apenas dentro do peito, mas precisa ser compartilhada para que outros também encontrem descanso na mesma rocha. O Salmo termina exaltando dois atributos de Deus que se complementam: o poder e a misericórdia. Ele é forte o bastante para governar sobre todos os reinos da terra, para derrubar os soberbos e abalar as estruturas humanas que parecem intransponíveis. Mas também é cheio de bondade para com os que nele confiam, recompensando cada um segundo suas obras. Esse equilíbrio entre poder e misericórdia é o que sustenta nossa fé. Não confiamos em um Deus tirano que apenas demonstra sua força, nem em um Deus frágil que só tem compaixão, mas em um Deus perfeito que une justiça e amor em cada um de seus atos. Hoje falamos sobre esperar somente em Deus, sobre calar a alma diante dele, sobre não se deixar seduzir pelas aparências do poder humano ou pelo brilho passageiro das riquezas. Falamos sobre um Deus que é fortaleza no meio da tormenta, que recompensa cada coração sincero e que no final mostra que todo o poder pertence a ele e toda misericórdia emana de sua natureza eterna. É neste Deus que a alma descansa. E é nesta rocha que todo crente é convidado a firmar os pés, para que nada neste mundo consiga abalar a esperança que vem do Senhor. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Spiritual. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.